Aqui estamos para dar continuidade aos estudos que vimos desenvolvendo no transcurso dos últimos anos, centrando desta feita a nossa atenção para o capítulo 8º da parte 2ª do Livro dos Espíritos, que na manhã de hoje nos reserva a possibilidade de exame de 14 questões que tratam acerca do sonambulismo. Na verdade, Kardec denomina esta parte do seu estudo, que vai das questões 425 a 438, de sonambulismo. Qual a razão do estudo do sonambulismo? Nós estamos falando da emancipação da alma. E a emancipação da alma se constitui, pois, de inúmeras manifestações que deixam patente para o homem espírito reencarnado a sua condição de espírito. É exatamente dentro deste enfoque, dentro desta ótica, que nós vamos ter ciência de que estamos momentaneamente com as nossas faculdades espirituais restritas, porém não abandonadas, não deixadas de lado. É possível, através de algumas das pistas que vamos tendo, e nós já falamos acerca, por exemplo, da catalepsia, já tivemos condições de analisar os fenômenos da letargia, e iremos mais adiante falar acerca do êxtase, como sendo todas expressões da alma, deste espírito que momentaneamente está aqui cumprindo a sua trajetória. Eu gostaria de iniciar a nossa abordagem de hoje falando acerca de uma mensagem que Emmanuel, em Religião dos Espíritos, denomina sonâmbulos. Tal mensagem faz com que nós tenhamos ciência de inúmeros sonâmbulos que a história, notadamente a história do cristianismo, apresenta. E ele, depois de iniciar a abordagem a partir da figura de Saulo de Tarso, o apóstolo escolhido por Jesus para promover a divulgação da mensagem justamente entre aqueles que de origem hebraica estavam esparramados pelo Mediterrâneo, e Paulo, em suas 3 grandes viagens, já que a 4ª representa o seu retorno a Roma, onde ele será, por fim, sacrificado, será morto, Paulo, na 2ª carta que escreveu aos Coríntios, registra o seguinte: e para que me não exaltasse pelas excelências recebidas no contato com a realidade mais ampla, foi-me concedido um espinho na carne. Isto é, para que eu não me esquecesse de que meu compromisso estava no mundo, com as coisas do mundo, os contatos eventuais mantidos com a realidade mais ampla eram como que balanceados pela presença disto que incomoda, mas que nos alerta. A partir daí, Emmanuel passa por figuras conhecidíssimas da história do cristianismo, como Antão, aquele venerado eremita que lá no vilarejo de Coma, no Egito, era assaltado por espíritos obsessores e que chegou mesmo a ser considerado morto, mas voltou à existência. Fala-nos de Francisco de Assis, que na cidade de Espoleto, como registram os anais da sua congregação religiosa, ele estava em contato permanente com
vozes que lhe recomendavam retornar à terra natal para cumprir uma determinada missão. Fala-nos de Antônio de Pádua, um admirável seguidor de Francisco, que por vezes em sono letárgico chegou a provocar fenômenos como, todos sabemos, o da defesa de seu pai em cidade completamente distante, já que ele a fez em Lisboa. Fala-nos da venerável Teresa d'Ávila, de quem nós gostaríamos de nos lembrar nesse instante, mas pedindo licença para concentrar a atenção quando formos falar dos estáticos, porque Teresa nos dá, notadamente na sua obra, quando ela descreve as experiências que teve nestes momentos de profunda concentração, ela nos dá notícia acerca do êxtase e do seu encontro com o seu amado Jesus. Em duas dessas obras, nós vamos ter a descrição amiudada de como ela se sentia. São estes medianeiros, aos quais outros tantos podem ser acrescidos, que nos vão trazer informações sobre uma realidade da qual procedemos. Assim ocorre com Maomé, como registra o venerado Emmanuel, que traz mensagens do além, considerando impressões importantíssimas acerca desta realidade a qual pertencemos. Dante Alighieri, que na comédia, lida e admirada por todos a ponto de ser qualificada como divina, também é um espírito que registra nos seus desdobramentos, na sua saída da realidade corporal, aquelas belíssimas narrativas que estão lançadas nos poemas do inferno, do purgatório e do céu. Isso também ocorre com Guy de Maupassant, na França, que mais tarde vai perceber a presença de entidades desencarnadas que lhe trarão contos notáveis e que ele grafa em transe. Van Gogh, que atormentado pela visita de inimigos espirituais, sofre de influências tão estranhas que mais tarde serão tidas por aqueles que desconhecem a amplitude dos fenômenos que envolvem o espírito como sendo acessos de loucura. Em todas estas situações, o que Emmanuel nos quer relatar, nos quer destacar, é que somos espíritos em jornada evolutiva, momentaneamente presos à matéria. Dela temos condições de nos emancipar e o fazemos todos os dias, nos instantes do sono. Mas há situações especiais, e situações especiais são objeto, então, da análise de Kardec. Para que nós tenhamos certeza de onde estamos pisando, é importante que alguns conceitos nós logo de cara os guardemos. Isso facilitaria ou facilita a nossa abordagem. Vão aparecer no transcurso das questões referências à clarividência. E é importante que nós tenhamos, então, a noção exata do que vem a ser a clarividência. No francês, clairvoyance nos permite identificar a propriedade que a alma experimenta e que certas pessoas têm de ver sem o concurso da visão. Se fosse o registro da visão, todos os que estaríamos ali ao lado seríamos capazes de perceber a mesma coisa, à exceção se desprovidos da acuidade visual. A clarividência é esta faculdade da alma, do espírito reencarnado, de
divisar situações, de prestar informações que os demais não estão vendo. Da mesma forma, aparecem no contexto das questões que estamos analisando informações acerca do magnetismo animal. E aqui nós precisamos ter uma noção do que vem a ser este magnetismo animal. A palavra vem do grego e, de alguma maneira, quer se reportar ao ímã que atrai. Portanto, o magnetismo é a experiência que nos dá condições de entender que, mediante a influenciação de uns sobre os outros, notadamente, mercê à manipulação do fluido cósmico universal, aquela matéria que nós já tivemos chance de analisar quando estudamos a parte primeira do Livro dos Espíritos, nós conseguimos devolver, sob a forma de doação, àqueles que conosco transitam, recursos que lhes podem ser úteis. A ação recíproca de dois seres vivos por meio de um agente especial chamado fluido magnético se constitui, pois, no que se denomina magnetismo animal. Kardec tem restrições a esta palavra, porque ele entende que talvez ela não seja a exata. Mas como foi um magnetizador, estudou aquilo que o mesmerismo anteriormente havia entendido como prática saudável de ajudar os que sofrem de moléstias, numa época em que os conhecimentos médicos talvez não fossem e não eram efetivamente desenvolvidos como agora, ele então se debruça sobre isto e vai entender que as experiências do mesmerismo que a Academia de Ciências Francesa recusou são experiências válidas, capazes de devolver a saúde àqueles que a ela se entregam. Também é importante entender o que vem a ser sonambulismo, para que nós não tenhamos dúvida sobre o que estamos falando. A raiz latina somnus, sono, e ambulare, andar, nos dão a ideia do que vem a ser, nos dá a ideia, a raiz, nos dá a ideia do que estamos tratando. Um estado de emancipação da alma, mais completo do que no sonho, mais completo do que no sonho, e que permite ao espírito conduzir o seu corpo em alguns lugares. Às vezes, e isso parece bastante evidente nos registros, aquele que assim age não guardará lembranças de onde esteve, com quem esteve, terá confusões para poder fixar, e isto é evidente. Todas as vezes que os nossos espíritos se libertam, nós assumimos em maior ou menor intensidade a capacidade espiritual de que somos portadores. Porém, quando regressamos ao corpo físico, temos a limitação daquelas que são as 5 portas de entrada do conhecimento do mundo. Eu vou usar a expressão 5, embora Carlos de Brito Embaçaí, filho do inesquecível Carlos Embaçaí, estudioso físico, professor na Universidade Federal Fluminense e que ilustra a doutrina espírita com considerações sempre precisas acerca da física, nos diz que os sentidos já identificados pela ciência chegam à casa de uma vintena. E para que ninguém imagine que nós estamos viajando e nem que Carlos de Brito Embaçaí está querendo semear qualquer dúvida, ele nos dá um exemplo muito simples e claro, o chamado sentido do equilíbrio.
o equilíbrio está presente mesmo naqueles que não são dotados de visão e também daqueles que não são dotados de audição. Conseguem andar. Quais são os 5 vias que aprendemos na escola? E aqui a gente podia fazer uma gincana, né? Mas todo mundo lembraria rápido. Audição, olfato, visão, paladar, o tato. São aí os 5 sentidos. O fato é que estas 5 portas é que são as portas da vida de relação. Por intermédio delas é que nós temos condições de manter a nossa vida num mundo restrito do ponto de vista vibracional, como é a Terra, no seu estágio presente, que é um estágio de expiações, onde o espírito é conduzido porque precisa ajustar-se com as leis que ele insiste em não ajustar, e provações, quando o espírito, já consciente daquilo que deve fazer, pede oportunidades de passar por certas experiências. É, acredito eu, a situação de todos nós aqui, que de alguma forma experimentamos a necessidade de provarmos a nós mesmos e não a Deus, por favor, e não a Deus, a nós mesmos, que somos capazes de ser considerados criaturas melhores. O Criador não precisa de provas. O Criador é a inteligência suprema, é a causa primeira de tudo, é aquele que nos deu a oportunidade de chegar até aqui. Ao nos criar simples e ignorantes, assinalando-nos na consciência e pela consciência, Ele nos permite avançar. Portanto, para Ele não temos que dar provas, nós temos que dar provas a nós mesmos de que somos capazes de avançar. O sonambulismo também se faz acompanhar de uma outra expressão usada nas questões. Eu estou fazendo toda essa introdução para não ter que voltar em cada um, porque as questões vão passando pelos temas e é bom fixar isto, tá? A última é o chamado sono magnético, que vai aparecer. Mas o que é isso, sono magnético? É o chamado sono induzido. Aquele mediante processos como, por exemplo, o da hipnose, em que o corpo repousa, mas o espírito se mantém ativo. E através de experiências como o sono magnético, esta indução a que o espírito recobre as suas experiências, que Hermínio Correia de Miranda, na companhia de Luciano dos Anjos, nos produz uma das obras comprobatórias da realidade da encarnação mais sólidas que a literatura tem no mundo. Eu sou Camille Desmoulins. Quando, em processo do sono induzido, o jornalista Luciano dos Anjos, sob a condução de Hermínio Miranda, tem a chance de recobrar uma existência pretérita na Revolução Francesa, em que ele estava na figura daquele revolucionário, amigo de Danton e, de certa forma, inimigo de Robespierre, o que acabou lhe custando a própria existência, aquele revolucionário então volta. Pasmem que no registro introdutório da análise, quando Hermínio fala sobre esta indução ao sono, diz que ela se revelou, num primeiro instante, uma prova fantástica, porque desdobrado, induzido a este processo, ao recobrar a sua existência em arquivos que não estão em outro lugar, os arquivos estão conosco. Eis que Luciano fala um francês complicadíssimo de ser entendido. Além de usar um francês de Provence, das províncias e não de Paris, ele fala
com certas características que só a gravação, o cuidado muito atento, há de permitir que os demais acompanhem. Percebam a importância de nós conhecermos. E de onde você tirou estas informações? Kardec, o grande desconhecido. Numa obra chamada Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Kardec elabora um vocabulário espírita para dizer àqueles que o leem o que ele quer dizer com cada palavra. E ele segue neste particular o que os espíritos já haviam lhe previsto. Infelizmente, vocês não têm uma palavra para cada coisa. E porque não têm, se confundem. Porque não têm como expressar-se corretamente, vocês acabam trazendo para as observações palavras que se conflitam. Então, espero que todo mundo aqui hoje saia consciente de que o sono magnético é esta indução que vai fazer com que o indivíduo adormeça, mas o seu espírito se torne acessível. O sono natural é esse do qual todos acabaram de sair agora há pouco, alguns nem tanto, né? E ainda estão se relembrando da cama que deixaram e estão confortavelmente sentados aí, é por isso que experimentam essa sonolência e de repente estão, como dizem quando a gente observa, desdobrados, né? Estou desdobrado, estou prestando atenção em tudo. Ótimo, anote então os espíritos que estão do seu lado e depois dá uma notícia para a gente, né? A regra é que se anotar não volta. A questão 425, a primeira, traz-nos a dúvida de Kardec. O sonambulismo tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É a primeira dúvida que ele tem. O sonambulismo está ligado com os sonhos? E os espíritos dizem não. É um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem as suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo, se você quiser, imperfeito. Logo, emancipa-se a alma. E, no momento em que ocorre o chamado sonambulismo, é possível a alma dirigir-se e até conduzir o veículo físico como se fosse um apêndice, o que, na verdade, os espíritas que somos presentemente, né? Espíritos que todos somos, já podem compreender. Já podem entender. Quando analisa, num comentário que ele lança esta questão, e vai ser também esse comentário a base de um grande conteúdo que ele mais tarde vai nos apresentar acerca da teoria que envolve essa emancipação da alma, ele registra o seguinte: no sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando de repouso, que à época se entendia indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste, como se serve de uma mesa, ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas. E aí
aí ele vai e se desloca. A imagem o cinema registrou como sendo a de alguém que coloca as mãos estendidas para frente e vai caminhando com muito vagar. Mas os relatos não apontam nem a necessidade dessa mão estendida para o sujeito da imagem. É importante diferenciar, e é por isso então que se colocam as mãos estendidas. E em seguida, com olhos fechados ou abertos, mas a regra é que eles permaneçam fechados, a pessoa seguia sem problema algum. Há casos apontados pela literatura que dão conta de pessoas que descem andares do prédio sem qualquer tipo de restrição. Abrem portas, fazem visitas, retornam e, quando despertas, chamadas a explicar o que aconteceu, simplesmente dizem: comigo nada, dormi a noite inteira. E os parentes? Bem, ser parente de sonâmbulo não deve ser uma coisa fácil, né? Se alguém aqui, porventura, já experimentou isto, a gente sabe que fica um pouco preocupado. E é por isso que também no cinema são registrados casos de pessoas que ficam a abrir portas, a afastar cadeiras, como se o sonâmbulo disto precisasse. Porque a visão do sonâmbulo não é a visão da matéria. Ele está apenas conduzindo um corpo do qual ele acha precisar para empreender certas coisas. E é por isso que ele então traz a analogia que Kardec usa, a da mesa. É como se eu pudesse, ou só pudesse escrever, se levasse a minha mesa, né? E fico aqui pensando que precisaria de 2 carregadores sonambúlicos para carregar a minha mesa. Mas seria isso. Levar a minha mesa para, olha, aqui com ela eu resolvo. Não, eu levo o corpo. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 174, não questão, item 174, Kardec tem a chance de analisar os chamados médiuns sonambúlicos, dizendo-nos o seguinte: a lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe em absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. E aqui a gente aproveita para abrir um pequeno parênteses. A mediunidade não está então relacionada a nenhum destes pontos. Elevação, adiantamento e estado moral de cada um de nós. A mediunidade é um atributo que permite ao espírito pôr-se em contato com outros espíritos, sem que isto demande qualquer requisito especial, a não ser a percepção da faculdade. Portanto, o médium não é aquele que jogou pedra na cruz e que está sendo castigado. Não tem nenhum relato de pedra na cruz, tá bom? Mas é o que as pessoas dizem por aí: eu joguei, né? E a gente espera que tenha sido pedrisco, porque o senhor já estava sofrendo tanto que alguém ainda ter a ideia de lapidá-lo seria, assim, cruel demais. E outro ponto, não revela nenhuma elevação extraordinária. Se assim fosse, nós não teríamos condições de exercitar o contato com a realidade espiritual. O que há, evidentemente, é a necessidade de que abandonemos a existência corporal como regra sucessiva, o que tem acontecido conosco no transcurso, talvez, dos últimos milênios, em que, necessitando nos elevarmos, nós ainda rastejamos, vivendo de condições instintivas, permanecendo vinculados ao lodo da terra, porque não queremos alçar voos maiores.
É como a lagarta que, tendo condições de transformar-se na borboleta, insiste em permanecer naquele estado originário. É por isto que as manifestações mediúnicas, as manifestações da alma, o espírito reencarnado, sempre nos atraem para uma realidade mais ampla. Sempre nos conduzem para esta posição de espíritos que precisam sair de onde estão. Nós não fomos feitos para a terra. Nós estamos na terra. Nós não fomos feitos para o acúmulo das coisas na terra. Nós estamos na terra para viver de tal forma que a nossa vida seja uma vida preparatória para a vida em abundância, a vida do Espírito, e que não é a vida da inércia, porque também as visões pequeninas que estampamos nos fazem ver que a pessoa que morreu descansou. Nos fazem dizer, ele merecia mesmo repousar. A vida do Espírito não é a vida da inanição, não é a vida do repouso. Tanto isso é verdade que no estudo da letargia, da catalepsia, do sonambulismo, nós percebemos o Espírito no instante em que todos imaginam que ele está ali a não fazer nada, tendo o intento, o esforço de continuar a sua atividade. Percebam os recados, a clareza das informações, a lucidez daquelas que nos querem ver avançar. Portanto, pergunta Kardec, o chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? Claro que tem, é tudo a mesma coisa. A diferença é que no magnético, no sono induzido, você faz com que o corpo diminua a sua interferência e o espírito mais liberto dê conta daquilo que precisa. De que natureza, então, é este fluido que pode provocar o sono magnético? Kardec, é o mesmo fluido universal, aquele que você e nós já te informamos. São só modificações. Aí então ele dá uma mudança de rumo. E para falar dessa mudança de rumo, há um registro na Revista Espírita muito interessante. Hoje eu vou poupá-los de indicação da Revista Espírita. E alguém há de dizer assim, por que não tem? Não, porque tem em excesso. Hoje eu teria que dizer assim, compra os volumes da Revista Espírita, porque de 1858 a 1868, eu contei 22 referências. Não resta dúvida que esse é um assunto que leva Kardec a se concentrar, e para ele vêm manifestações e relatos como esse que eu vou reproduzir agora. Determinada senhora, que com o seu marido havia promovido a venda de uma propriedade, tratou de guardar o dinheiro em casa e estava justamente contando o dinheiro. Parece que a prática é velha, né? O sujeito fica ali contando o que tem, contando o dinheiro, quando alguém bate à porta. Ela olha e, com receio de que a amiga, veja que tipo de consideração e de amizade, que a amiga ou lhe pedisse emprestado, ou eventualmente ficasse com o dinheiro, ela corre ao armário, busca alguma coisa e guarda. Atende a amiga, toda sorriso, que bom você vir. Mentira, né? Se era bom, entra aí que eu estou contando dinheiro, espera um pouco. E o amigo, a gente não visita as pessoas para pedir nada, nem visita as pessoas para buscar nada, era uma visita mesmo de cortesia. Ela se envolve com a amiga, saem, vão fazer outras coisas. Quando volta, ela vai até o armário, procura e não encontra. E começa a desconfiar da amiga. A amiga me roubou. Mas como, né? Eu vim aqui com dinheiro e a amiga me roubou.
Quando o marido chega, vocês sabem que os maridos são sempre bem recebidos, né? Que bom que você veio, a vizinha veio e nos roubou. Como a vizinha, a amiga, que roubou o quê? O dinheiro. E aí o sujeito, então, diz, vamos procurar a polícia. E ela diz, é verdade. Mas você tem certeza? Foi a única pessoa que entrou aqui e eu peguei o dinheiro e coloquei. Vamos olhar. Vão ao armário, examinam tudo e não encontram nada. Diante do fato, o negócio é ir à polícia. Ao sair, eles se deparam com uma outra pessoa, a quem já tratam, né? Porque as pessoas guardam um segredo enorme de tudo que lhes acontece. A prova hoje está em que, antes que o vizinho saiba, o mundo já sabe. Olha, não seria bom consultar a dona fulana, que é uma médium muito extraordinária? O que é médium? Médium é aquele que tem a oportunidade de consultar os espíritos. E ela, dizem, enxerga a distância. Não era bom ir até lá? Já fomos roubados mesmo, vamos. Chegam à casa da mulher e a mulher, depois de ser consultada, diz, não, sem problema, vou tentar ir à casa de vocês. E, à distância, ela começa a descrever a casa. Tem isto, tem aquilo. A senhora imagina que deixou no armário que está no quarto tal, não é? É, mas não foi isso. A senhora foi atender e ia guardar, mas a senhora deixou isto em outro armário, que está no caminho até a porta da casa. Vá lá, porque o dinheiro está lá. Desconfiado, o marido diz, fica aqui com ela, que eu vou até lá. Porque uma pessoa que enxerga assim a distância, né? Sabe-se lá o que vai fazer. O fato é que chega em casa e está lá. Ele que não havia guardado, com base na descrição de uma mulher que nunca tinha entrado na sua casa, localiza o valor. E escreve para Kardec. Professor, esta coisa de visão à distância existe. Aconteceu comigo. E eu tenho certeza que aconteceu com muitos daqueles que somos os espíritos aqui reencarnados. É só por causa disso. Tem alguma coisa de extraordinário? Não, não. É só porque somos espíritos reencarnados. E quanto mais a Terra avançar, quanto mais nos tornarmos melhores, mais estes fenômenos serão frequentes. Serão registráveis. O que pasma a inteligência de todos nós é que os homens inteligentes do mundo, os cientistas, não querem se debruçar sobre isto. Entendem que espírito é criação religiosa, no que demonstram a sua completa ignorância, porque a religião não conhece o espírito. Quantos casos já nos teriam levado, se estudados à exaustão, a dois posicionamentos, ambos adotados seguramente pela doutrina espírita. Primeiro, nós, os espíritas, não somos co-validadores da fraude. Onde ela existir, tem que ser desmascarada. E pode ser até dentro da reunião mediúnica. Os espíritas não somos coniventes com fraude. Não é da pureza do ensinamento de Kardec. A fraude não. Mas e onde está a realidade? Onde está a verdade? Aí, se estudássemos, teríamos condições, depois de pesquisas, de levar as pessoas à tranquilidade, de dar àqueles que cuidam da saúde a ideia de que estão tratando muitas vezes de moléstias cuja raiz está na alma e não no corpo. Teríamos condições de entender inúmeros fenômenos que são havidos quando constatados ou por milagre, o que já deixa a gente boquiaberto, ou o que é para deixar boquiaberto e meio, como intervenção né? Aquele cidadão mais presente do que Deus, porque tudo é obra do tinhoso, do capeta, do demônio.
do capiroto, e, bom, qualificativo. Então, se não é obra de... Mas como obra de... do demônio, né? Eu mesmo sou, assim, às vezes qualificado, né? Tem um aluno que diz assim: professor, o senhor deve ter parceria com ele, né? Porque o senhor fica falando nessa história de espírito. O senhor não tem? Não tenho. Eu tenho com o daimon. Daimon. É um demônio sofisticado? Não. Sócrates tinha... Professor Sócrates. Sócrates consultava o daimon. Verdade. E o senhor? Eu também consulto os daimons. Os. Plural. E como é que eles são? Não são chifrudos. Não cheiram enxofre. Não têm rabo. E nunca vi nenhum contridente. Nossa, professor, então são espíritos, cara. Espíritos, daimon, espírito, né? Explicação lógica, exatamente a introdução do Evangelho, nos mostrando exatamente isto. O daimon, aquele que nos acompanha. No radical, no grego, daimon é esse ser que acompanha, que Sócrates consultava na maior tranquilidade. Leamos Platão, Fédon, e encontraremos esses relatos em detalhes. Ouvia o daimon, ouvia o espírito, e nós podemos consultar o nosso. Agora, cuidado, aonde vai fazer a consulta, que tipo de pergunta vai fazer, né? Aí vale a regrinha: diga-me quem és, para que eu possa te dizer o daimon que te acompanha, né? Como é que você é? Uma pessoa paciente, compreensiva, prudente? Não. Então, o daimon que te acompanha não terá nenhuma dessas virtudes, né? Mas por que eles não se interessam por nós? Interessam na medida do nosso interesse. Espírito sério não perde tempo. Quem perde tempo é espírito que não é sério. Espírito sério programa a reencarnação para não perdê-la. Espírito que não é sério passa perdendo a oportunidade que teve de reencarnar. É preciso ser claro, como a doutrina espírita é clara. Ao voltar à questão do sonambulismo, então Kardec pergunta: qual é a causa dessa vidência como a da mulher, a clarividência como a daquela mulher que está no relato? É a alma dela que vê. Mas como é que ela pode ver através de corpos opacos? E aí os espíritos lhe tiram um sarrinho fenomenal. Kardec, quem imagina que os corpos são opacos, é você que está encarnado. Para nós, nenhuma matéria é obstáculo. Nós atravessamos livremente. Frequentemente você ouve dizer que o sonâmbulo vê pela fronte, pelo punho. Por quê? Porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar de órgãos. Agora, se você o deixasse livre, veria que ele não está enxergando por nada. Os olhos são o da alma, o do espírito. Esta é a visão. E aí, antes que alguém já me diga, né? Então quer dizer que o olho espiritual... Não. A percepção do espírito é muito mais ampla que a percepção da matéria. Daí que a causa do sofrimento dos espíritos, externada nos contatos mediúnicos, muitas vezes é intensa. Muito mais intensa do que quando estamos no corpo. Os sofrimentos morais hão de nos fazer experimentar uma constrição imensa na realidade espiritual. Muito mais do que hoje. Embora quando a gente esteja com a consciência pesada não durma, e a noite se torne um grande desafio, o travesseiro um companheiro terrível, e nós passamos a noite em agitação,
libertos do corpo, as nossas dores morais serão fortíssimas. Nós sofreremos pelo todo, por aquilo que efetivamente viemos a perceber. É preciso estar atento a isto. Então, quando nós estamos reclamando da unha encravada, da dor de cabeça, da eventual limitação decorrente do abuso, é preciso parar e pensar. Por que nós abusamos do veículo físico? E experimentamos o sofrimento. E reclamamos. Mas as dores do espírito não são pequenas assim, não. Alguém vai me dizer, é que você não sabe a dor que eu tenho. Sim, sei. Mas ela não é uma pálida ideia da dor que o sofrimento moral nos traz. E o que o espírito projeta ao vir para a reencarnação? Melhorar-se moralmente. E às vezes pede, por favor, me contempla com uma enxaqueca, para que eu me lembre que tenho que ter a minha atenção voltada para valores diferentes. E vem a enxaqueca e o sujeito prostra. E depois que sai dela, e nos dias que vai entrar na próxima, fica o tempo todo a reclamar, a precatar-se. E alguém lhe diz, não era bom você fazer alguma coisa em benefício de alguém? Agora eu não posso, porque eu estou semi-inválido. Sou uma criatura que não tem condições de pensar. Daqui a 2 meses vou ter de novo a enxaqueca. E nesse período, daqui até 2 meses, tenho que me prevenir. Vai prevenindo assim. Vai fundo. Só não reclama mais tarde. Porque o recado é claro. Pois que a sua clarividência é a de sua alma, 430, ou de seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? E vem os espíritos de novo nos dar uma lição assim no detalhe. Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Oxa, chegou o recado então. Da minha parte, imperfeito que sou, proclamado aqui de público, né? Então ninguém vai poder amanhã dizer, o Nazil se achava perfeito. Nunca. Imperfeito que sou. Jamais vou conseguir entender e compreender muita coisa. Sou imperfeito. Quando serei perfeito? Já cheguei à conclusão que nunca. Como? Você está desestimulando? Não, eu estou só sendo racional. Perfeito é Deus. Se tiver 2 perfeitos, está dividido o reino. E não ia ser eu que ia ser esse perfeito para dividir com Deus eventual reino. Ele é a perfeição. E nós, perfectíveis. E isso tem uma importância, sabe? Porque nós falhamos. E os demais falham. E temos que aceitar as falhas alheias, assim como queremos que aceitem as nossas. Precisamos compreender os equívocos, porque também nós nos equivocamos. E perdoar. Mas um perdão que não seja da boca para fora, represente a nossa compreensão. Não ignoras, continuam eles, que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos, eventualmente, não podem dizer tudo, porque não conhecem tudo. Qual a origem, então, das ideias que o sonâmbulo traz? E como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando está desperto? De coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Kardec, o sonâmbulo possui mais conhecimento do que você está supondo. O que acontece é que todos nós temos dormitando em nós
as experiências que tivemos. E olha a resposta. Confira depois, por favor, na 431. Que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entretanto, no estado em que chamais crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Kardec agrega um comentário claríssimo. Ao falar de espíritos que muitas vezes em sonambulismo induzido dizem: não posso falar sobre tal tema, não devo reportar-me a tal situação. Por quê? Puxa, por quê? Porque uma coisa é o objetivo do espírito, a outra a da nossa vida de relação enquanto encarnados. Na 432, 33, 34, 35, Kardec vai acumulando dúvidas. Os sonâmbulos podem ver os espíritos? Podem. E dizem-nos sobre eles, às vezes não. Por quê? Porque tomam os espíritos como encarnados. Não os tomam enquanto espíritos. Veja, estão presos ainda à existência. Estão dando curso a uma experiência que lhes deve alertar para a realidade em que se encontram. Pode-se ver mais ou menos, dependendo da organização física. Olha, sim e não. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se rapidamente. Tem outros que nem depois de desencarnado vão continuar ali preso por muito tempo. Por quê? Porque os interesses é que justificam. Quando Kardec faz uma pergunta, a de número 436, ele recebe dos espíritos uma outra pergunta. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do estado em que está a sua alma? E eles fazem: por que essa pergunta? Se você sabe que é a alma quem vê e não é o corpo, que interessa você me perguntar uma coisa dessa? O que interessa? Agora, e se eu uso o eventual sonambulismo para prejudicar, para não construir? Eles nos deixam advertidos do seguinte: seremos sempre julgados por aquilo que fizermos das faculdades com as quais somos dotados. Isto é, a cada um segundo as suas obras. Nós abrimos com Emmanuel e vamos encerrar com ele. Encerrar com ele quando ele tem as condições de voltar numa outra mensagem também de religião dos espíritos, denominada fenômeno magnético, a analisar exatamente essa presença do magnetismo, que com Mesmer, apesar do posicionamento da Academia Francesa, demonstrou a possibilidade de cura. Através do magnetismo praticado nas salas apropriadas das casas espíritas, mercê à imposição das mãos, também os que a isto se dedicam buscam, saturados das energias benéficas que os espíritos cuidaram de preparar, valer-se do passe para transmitir o alívio de dores, particularmente das físicas, porque as morais, meus amigos, as morais nos incumbem a nós mesmos e diuturnamente combater. Não esperar a intervenção espiritual para curá-las, porque nós precisaremos nos curar. E Emmanuel então se reporta ao maior médico de todos os tempos, aquele rabi que na Galileia andava descalço, que não ostentava qualquer tipo de fortuna, mas que era detentor de um amor
capaz de erguer das tumbas os que estivessem em estado letárgico ou cataléptico. O rabi da coerência, o rabi do servir, o rabi que os homens equivocadamente transformaram em Deus, quando ele, o rabi amoroso, nos ensinou que era nosso amigo e que dava a sua existência para retomá-la logo após, na vida em plenitude, não erguendo o corpo do sepulcro, como equivocadamente ainda se ensina, para nos dizer que somos espíritos imortais. É Ele quem ergue Madalena dos conflitos interiores que ela tem. É Ele quem se dirige a Simão Pedro para lhe convidar a amá-lo em profundidade. É Ele quem vai a Zaqueu e lhe diz: desce, porque quero estar contigo. E ao descer, Zaqueu, banhado por aquele fluxo que provém do Mestre, faz um compromisso público: Senhor, a quem prejudiquei, restituirei em dobro. Do que tenho, 1/3 darei, para poder minorar o sofrimento daqueles que estão em penúria no mundo. É Ele quem fixa Judas, e depois da atitude impensada daquele que julgava como Regista Herculano Pires, que colocar o Mestre contra a parede pudesse representar a libertação dos romanos, ele volta a socorrer o espírito de Judas, querendo que Judas, arrependendo-se do que fez, retome mais tarde a experiência encarnatória para servir. Os registros mediúnicos nos dizem que Judas voltou e foi útil a uma imensidão de seres. E pasmem, também ele foi traído, foi entregue, esquecido, abandonado no corpo frágil de Joana d'Arc. Judas Iscariotes retorna e vai na fogueira do amor entoar um cântico de louvor a Deus e compreender que Jesus espera de nós o que Emmanuel registra. Está naquelas frases límpidas, bonitas, que o equívoco fez se transformar em bem-aventuranças, quando não são bem-aventuranças, são convite para que marchemos. O velho equívoco do Maquerói ao invés do Acherei. Maquerói, bem-aventurado, Acherei, em marcha, e fechando os nossos olhos, abrindo a nossa percepção para a realidade espiritual, compreendamos que ele nos disse em marcha, os humildes do Espírito, de Espírito, porque deles é o reino dos céus. Em marcha, todos aqueles que choram, porque serão consolados, e não choram à toa, choram para resgatar os débitos que contraíram. Em marcha, aqueles que têm fome e sede de justiça humana, porque a justiça que vale é a divina, e se nos dedicarmos à prática do bem, dela seremos fartos. Em marcha, todos aqueles que são misericordiosos, que são incapazes de erguer a mão, de dar a crítica, de compreender aquele que está caído, porque eles também encontrarão misericórdia. Em marcha, aqueles que vão ser os pacificadores, nos ambientes domésticos onde trabalham, nas ruas, porque estes serão chamados filhos de Deus. Em marcha, por fim, todos aqueles que forem perseguidos, sem causa, porque estes, como eu, nos relembra Jesus, têm a destinação de um reino que não é daqui, um reino de ventura, de pureza, mas que não ganharão, conquistarão graças aos seus esforços.